ano do ensino médio. Eu larguei os estudos porque ali eu já sabia que, inclusive, naquele ano que eu tomei essa decisão, eu já ia repetir de ano, porque eu não estava comparecendo tanto às aulas. E era porque eu já estava envolvido com outros negócios. E nessa época eu já empreendia. E como eu estava falando para você mais cedo, eu tinha uma loja de games. E com essa loja de games eu tive que me desdobrar ali o tempo todo para conseguir arrumar tempo também para estudar. E percebendo que eu já estava satisfeito com aquilo, eu acabei largando os estudos. Não tanto quanto eu curtia, mas sim, eu comecei até mesmo a aprender o inglês, jogando games em casa, assistindo filmes. E em determinada época eu parei para pensar, ok, se eu vou ficar fazendo isso, como é que eu posso ganhar dinheiro? Eu vou ganhar dinheiro com algo que eu gosto de fazer, algo que eu já estou fazendo todo dia, com games. Então eu montei uma loja de games no estoque de calçados da loja da minha mãe, sem pedir inicialmente a permissão dela. Então eu cheguei lá, ela tinha umas repartições, arrastei tudo e montei ali na metade um cubículo, literalmente. Quase o tamanho da mesa aqui, muito pequeno. E ali eu já comecei a empreender para diversas outras pessoas. Os amigos da escola me convidavam para poder formatar o computador que eles tinham na casa deles. Ia fazendo esse tipo de coisa. Até que eu conheci o digital, que eu acho que é onde vocês querem chegar. Logo também saindo do ensino médio. Porque o empreendimento mesmo eu comecei a fazer aos 12 anos. Conhecendo o digital, eu percebi que eu poderia largar aquela minha loja de games, exato, paralelo ao estudo. E é por isso que no primeiro ano do ensino médio eu estava prestes a sair. Eu já tinha um negócio rodando e etc. Eu não estava indo muito às aulas. Meu pai não estava nada feliz com isso, inclusive. São da velha guarda, né? Eles sempre queriam proteger e etc. E ficavam bastante preocupados. O meu pai, então, mais preocupado ainda do que a minha mãe, por exemplo, com os estudos, porque ele percebeu que na vida ele perdeu uma grande chance se ele tivesse continuado os estudos e etc. Então, aquilo ele tentou passar para mim a todo custo. Então, sempre foi muito focado nessa parte. Quando eu tive que tomar essa decisão, foi bem difícil para ele, para minha mãe, inclusive. Tiveram vários gatilhos, as pessoas sempre me perguntam, mas eu não tenho um dia específico que eu recebi um estalo e falei, vou fazer. É o acúmulo de várias e pequenas coisas que vão acontecendo no decorrer da vida. Eu me questionava muito com relação ao caminho que eu ia percorrer. Então, ok, eu estou estudando, eu não sei o que eu quero fazer, eu vou descobrir, como todas as pessoas aqui ainda vão, depois eu vou para uma faculdade, quanto eu vou ganhar? Quanto tempo vou trabalhar? Como será a minha vida? Como eu estarei aos 30 anos? Eram perguntas que eu já me fazia antes dos 17, 18 anos. E, de certo modo, eu percebia que aparentemente eu era a única pessoa que questionava aquilo. Se você me perguntasse na época o que eu gostaria de ser ou fazer, seria ganhar dinheiro. Eu teria mais liberdade para tomar as minhas próprias decisões. E eu parei para pensar, mas ok, eu vou aprender a ganhar dinheiro? Quem pode me ensinar isso numa faculdade? E se a pessoa vai estar numa faculdade me ensinando isso, como é o estilo de vida dela? Já observando aquilo, eu percebia que não iria condizer com o suposto mentor que eu realmente gostaria de adquirir para chegar nesse objetivo. Então foram acúmulos de diversas coisas. Eu sempre fui mais independente, eu dou crédito a isso graças aos meus pais, que nunca fizeram questão de me dar sempre o que eu pedia nas mãos e etc. Eles são bem trabalhadores, então incentivavam ali o Tiago, né, do passado a procurar e perseguir suas próprias coisas. Mas ao mesmo tempo, faça os estudos, termine. Mas me ajudou de certa forma porque quando eu tentava conseguir alguma coisa que eu queria, eu desejava, seja um bem material, seja, enfim, qualquer tipo de experiência na época, eu sempre percebia o quão limitado eu estava com relação ao dinheiro, sobre esse assunto. Então eu já me questionava sobre como eu resolveria isso no futuro e se eu iria realmente querer seguir aquele caminho. Então uma das decisões que mais me ajudaram nesse momento a sair do primeiro ano do ensino médio foi o fato de eu ter conhecido o marketing digital pelos norte-americanos. Então, como eu já ficava boa parte do tempo no computador,
Eu me inscrevi em várias listas de e-mails de diversas coisas e de repente eu acabei recebendo um e-mail e entendi meio que o padrão ali do que a pessoa estava não oferecendo, mas fazendo, sabe? Aquele padrão de como ela estava tentando incitar uma venda, incitar os gatilhos e etc. E aquilo me chamou muita atenção. Então eu pensei, tá, eu acho que eu sou capaz, mesmo não tendo tanto conhecimento, de fazer pelo menos uma página como essa pessoa está fazendo na internet a partir do meu computador em casa. O que eu pensei nessa época, se eu perguntasse para ela, ela diria não. Então eu arredei todas as estantes de calçados, porque eu estava no estoque. Eu não estava na loja, literalmente. As pessoas, para saberem que eu estava ali, teriam que ser avisadas, né? Os amigos de escola iam lá, frequentavam, etc. Mas eu sabia que se eu avisasse a minha mãe ou pedisse a permissão, provavelmente ela não deixaria. Perfeito. E o que eu fiz foi, eu vou organizar esse lugar, vou acumular todas as estantes em um só lugar, vou limpar essa área e vou colocar aqui todas as coisas que eu preciso na parede. Perfeito. Eu vou furar a parede com uma furadeira. Quem sabia? Eu peguei uma furadeira, conectei numa extensão e ali já jovem eu estava furando a parede, pregando as coisas conforme eu mesmo já estava. Eu encomendei uma marcenaria, isso antes de avisá-la. Então eu pensei comigo, tá, na hora que ela vê isso aqui do jeito que eu já fiz, vai ser muito difícil ela tentar me fazer voltar atrás. Eu diria que, bom, não dá para ser bom em tudo. No digital nós temos várias vertentes, diversos cargos. Quando eu comecei, eu tive a obrigação de, para fazer o meu primeiro produto funcionar, ter que acabar tocando em praticamente todas as áreas existentes do digital. Então eu fui do financeiro, a copywriter, a pessoa que editava o vídeo, uma aula, por exemplo. Acabei fazendo tudo isso. E depois eu fui identificando no que eu mais me considerava ser bom. E eu percebi que era em funis de vendas e branding, que envolve marketing e estratégias. É mais essa parte principal. Então, a definir a proposta de um produto, a entender e ser extremamente sensitivo ao público que está lá do outro lado, a separar o que eu acho do que possíveis 230 milhões de pessoas podem achar. Então, eu sempre tive um tato para esse tipo de coisa. O que eu vendo? Bom, depende muito dentro do digital para o quanto a pessoa me conhece. Vai imaginar que eu vendo lifestyle? Mas não, eu vendo produtos que são infoprodutos, né, melhor dizendo, para algumas pessoas já se situarem, completamente digitais, que não utilizam do uso da minha imagem e que eu possa fazer o que, inclusive, as pessoas acham que, nossa, é algo mirabolante, mas não, tá em uma página do livro, eu trabalho 4 horas por semana, eu já tinha lido há muito tempo atrás e quando eu fui reler, eu falei, nossa, eu estou aplicando essa estratégia, ela estava em um parágrafo aqui somente desse livro, que é Private Label Rights. Então, eu licencio produtos de outras pessoas, trago para o Brasil, aplico técnicas de vendas e empacoto da forma que eu preferir, né? Coloco uma embalagem naquele produto, modelo o conteúdo daquele produto e faço as vendas. Há produtos também físicos nesse mercado, há poucos serviços e também há a parte onde o Thiago aparece online. Incentiva outras pessoas a terem um estilo de vida com pura liberdade. É basicamente isso. O primeiro produto que eu literalmente peguei no marketing digital foi um produto de uma pessoa que era um especialista naquele assunto. E eu tinha ali os meus 17, ainda 18 anos. A pessoa era um empresário. E eu comecei a falar do marketing digital para essa pessoa e da possibilidade que o marketing tinha de fazer com que aquele conhecimento fosse disseminado em inúmeras cópias, né, diárias. Ela criou muito interesse e falou o seguinte, nossa, legal, você consegue lançar? Você consegue fazer? Eu ainda estava só nas primeiras impressões do que eu achava ser o marketing digital. Eu não tinha conhecimento praticamente nenhum, era tudo muito vago, mas eu disse sim. Eu só disse sim porque eu sabia que se eu me comprometesse com aquela pessoa, que inclusive era um empresário da minha cidade, eu iria fazer acontecer. Então é aquela famosa expressão de colocar um tubarão no tanque. Foi aí que eu tive que fazer de tudo um pouco, ou seja, o chão de fábrica do marketing digital. Eu compro o seu produto, me torno produtor e ganho 100% dos royalties. Exato. Então,
Essa modalidade é muito para pessoas que não querem aparecer, não têm uma habilidade única, elas não querem fazer o que nós chamamos de uma coprodução. Então isso se encaixa mais nesse modo. Quando eu tive o insight para fazer o primeiro PLR, a única coisa que eu queria na minha empresa era fluxo de caixa. Eu quero aumentar o fluxo de caixa para que eu possa cobrir uma certa folha de pagamentos para trabalhar outros produtos. Entendi. Então, acabou dando mais certo do que eu imaginei. Que essa sigla é sinônimo de dinheiro. Não, essa sigla não tem nada a ver com isso. É só um método para você conseguir colocar as mãos em um produto de uma maneira mais fácil, mais rápida, digamos assim. Já está pronto, tem alguém dizendo, ok, eu sou especialista nisso, eu posso te vender esse material por esse pagamento ou por esse acordo. E daí, a próxima coisa que ela tem que se preocupar em fazer com maestria é aplicar as técnicas corretas naquele produto para que ele possa vender. Porque ele não vem com as técnicas. Você só ganha puramente o conteúdo. Se você pega aquele conteúdo, trabalha, modela, lapida, a fim de colocá-lo também à frente de outro especialista que vai poder te comprovar que aquele material realmente funciona, quando você o empacota, você coloca o ticket que você quiser. Muitas pessoas já questionaram, né, qual é a diferença de um café para um copo normal para um outro café num copo do Starbucks. É o branding, é o envelopamento do produto. Por exemplo, eu já percebi, não sei se vocês passaram por essa experiência, que ao comprar alguns cursos, até mesmo norte-americanos, eu pagava cerca de $900 num conteúdo, $2.000 num conteúdo, enquanto esse conteúdo está ali na livraria. Quando a gente começa a falar sobre isso, as pessoas começam a imaginar as coisas que elas podem vender e vão pesquisar, elas veem assuntos que parecem muito subnichados, como esse, por exemplo. Aprenda a cortar custos em casa, ensine seu filho a ler, não interessa. A pessoa acha que aquele conteúdo já está disponível na internet. De fato ele está, e gratuito. Se você for, por exemplo, tentar pesquisar isso no YouTube, você vai encontrar diversas coisas sobre como que eu posso tomar banho direito. Se você coloca mais energia no empacotamento, o ticket sobe. Sim. Para facilitar a absorção da pessoa. Então, uma coisa é eu entregar algum e-book, que a pessoa vai ter que ler, etc. Outra coisa é eu entregar em videoaula, sabe? Eu acrescento mais valor àquele conteúdo. Vou te dar exemplos. Eu já comprei um e-book a R$ 9,90, $9,90, e eu o vendi com todo o envelopamento, uma lapidação do conteúdo, por R$ 147. Inúmeras cópias todo santo dia. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é validar aquele conteúdo. Quando eu não consigo ter uma clareza sobre se aquilo vai funcionar de fato ou não, eu procuro pesquisar todo aquele conteúdo, todas aquelas afirmações, pesquisar artigos que estão comprovando aquilo, e se ele estiver de forma incompleta, digamos assim, eu compro um segundo PLR sobre o mesmo tema. E junto, eu faço uma mistura de duas. Ajudou bastante. Eu acabei aprendendo comigo mesmo muitas coisas sobre branding por conta própria, ali conforme eu fui começando a aparecer online. Mas de certo modo eu já sabia e tinha uma intuição para algumas coisas que eu via outras pessoas fazendo e que eu não julgava as mais corretas, como por exemplo, nossa, eu vou começar agora no mercado de marketing digital porque eu recebi uma pergunta aqui no meu direct de alguém me perguntando se eu tenho um curso ou se eu posso fazer tal coisa, etc. Eu preferi, a nível de uma decisão estratégica de branding, fazer grana, literalmente, no digital por anos para aparecer pela primeira vez oferecendo algo. Porque hoje, com a barreira de entrada muito baixa, você vê muito o contrário acontecendo. Sim. Então a pessoa está ali, ela tem um mínimo de resultado, ela expõe aquilo online e chove de perguntas como você dá uma mentoria, você dá um curso. E eu já vendo aquilo acontecer na minha adolescência, falei, não, eu vou trabalhar, eu vou conseguir resultados para um dia me sentir confortável e extremamente confiante para entrar de frente para uma câmera, para começar a falar sobre aquilo que eu aprendi, de fato. Então, o tempo por si só já é algo bem específico. Outra coisa, nome. Vocês estão familiarizados com isso? Eu já sabia lá atrás que eu tinha que fazer um ajuste no meu nome. Participado de alguns eventos de marketing digital, bem no meu início. E daí, cara,
pensando nessa época já em adquirir conhecimento, levar aquilo para casa, aplicar, para um dia aparecer ou vender alguma coisa, que eu tinha esse objetivo, eu já estava pensando no seguinte, cara, mas espera aí, como as pessoas vão me reconhecer? A primeira coisa é o nome. Bom, quando você constrói a sua marca em cima de um nome, pessoa física, você, se for pensar no futuro a nível de valuation, vai ter algum problema. Você já tem que saber começar a separar algumas coisas, assim como eu já comecei a fazer. Tá, perfeito. Mas eu entendi que para chegar no nível de valuation, né, que eu esperaria ter ao longo dos anos, eu teria que ter a propulsão inicial do branding da minha própria marca. Agora, sobre o branding de modo geral, eu sempre tive um tato para esse tipo de coisa. Então, hoje, para as pessoas que já viram anúncios e coisas na internet, todos os materiais cinematográficos, etc., em boa parte deles ali, eu diria que em 98%, eu tô atrás, literalmente, com o processo de criatividade, né, de lapidação do conteúdo. Por quê? Porque lá atrás, antes de conhecer o digital, eu tinha um sonho de ser ator de Hollywood. Eu não queria começar como um ator brasileiro. E eu vi que eu teria que ir para Juilliard, estudar teatro, fazer algo do tipo. E como um garoto ia conseguir fazer isso? Isso é possível naquela época. Quando eu pude perceber que no digital eu poderia criar alguns materiais e conteúdos fazendo com que aquilo fosse sim o meu filme, isso me motivou bastante, me deu mais energia. Era algo que eu já gostava, né? Sempre gostei de assistir filmes, sempre gostei de pensar em como era dirigir, não só atuar um filme, um set de gravações. E daí eu acabei combinando algo que o digital ainda não fazia, que é o quê? Bom, vamos pensar de uma forma mais sentimental nas coisas, vamos excluir um pouco o racional. Quando você hoje entra no digital e aprende sobre copywriting, que é a arte de persuasão e escrita, o que você vai muito perceber é que há modelos padrões para determinadas cartas de vendas, para determinados fins. Então, se eu quero, por exemplo, vender um produto X, você já vai encontrar um copywriter que vai te ensinar os melhores gatilhos para, enfim, acabar fazendo você mesmo esse processo depois. Ele está te ensinando a utilizar meramente palavras. O que essas palavras têm o objetivo de fazer é de retirar algum sentimento das pessoas. Ao pensar nos filmes, você percebe que eles conseguem também te tirar sentimentos muito fortes sem dizer uma única palavra. Eu inverti o copywriting verbal para o copywriting visual, que é muito forte. Legal. Até então muitas pessoas não pensavam desse modo, pelo menos não no digital. Então, ao invés de, entrar de frente para uma câmera e tentar te provar de inúmeras formas algo que eu faço, sou, com palavras, eu te mostro as imagens. Eu te faço entrar naquilo com os áudios. Eu faço você ter a emoção que eu sinto ao tentar, se eu estivesse tentando descrever aquilo com palavras. Então acabou funcionando muito bem essa parte também. Depende do que talvez você possa ditar assim por intencionalidade. O que eu já percebi é que para fazer o que eu faço da maneira que eu faço, melhor, da maneira que eu exponho, eu acabei tendo um certo tipo de sorte. Vou explicar por quê. Porque eu sou aquele cara. Várias pessoas tentam ser aquele cara e não conseguem ser aquele cara. Então, o que eu estou querendo dizer? Bom, quando eu conheci o digital, eu fui atraído pela grande headline, que todas as pessoas também são atraídas por, como viaje o mundo e faça o que você quiser e etc. Mas eu já tinha o sonho de viajar. Eu já queria fazer, eu queria ter essa liberdade de poder estar onde eu quiser, na hora que eu quisesse, de ver ali uma renda recorrente, independente do lugar que eu tivesse, e experimentando a vida desse modo. Há inúmeras outras coisas que, se nós fôssemos pensar que para nível de branding eu poderia fazer para incentivar mais o lifestyle, puxar mais as emoções das pessoas, que eu não faço porque não é do meu perfil. Então você pode dizer, por exemplo, cara, para uma estratégia de vendas, para um vídeo, se você colocar isso, você vai vender 10 milhões a mais. Eu não vou colocar.
Porque ali você está vendo o meu perfil, literalmente. E é muito foda isso, né? Porque hoje, quando a galera conhece assim, o digital Finch, ali pelo Instagram, elas visualizam mais somente o lifestyle. É intencional. Como você faz? Por exemplo, o que eu já percebi é que, ao analisar exatamente o que você está pensando agora, eu perguntei para mim mesmo, por que é que eu entrei no digital? Eu entrei no digital porque eu vi uma pessoa tendo um estilo de vida similar a esse. E eu digo muito para as pessoas, cara, por favor, não adotem um sonho de outra pessoa como o seu. Você não precisa de ter o mesmo carro, a mesma casa, o mesmo estilo de vida. Você pode fazer isso para atingir um determinado objetivo, por mais simples que ele seja. Porque a questão aqui do que vai acontecer quando você, por exemplo, adentrar em conteúdos meus, é que eu não vou te ensinar a viajar. Eu não vou te ensinar a comprar um carro, vou te ensinar a ganhar dinheiro. E com dinheiro você faz o que você quiser. Aquele é o meu estilo de vida, você cria o seu. E sim, muitas pessoas querem um estilo de vida similar a esse. Mas eu conheço muita gente que, por exemplo, nossa, se você do dia pra noite ali colocasse 10 milhões na conta dela, ela não faria 1/10 do que eu faço. Porque não é do perfil. E tá tudo bem. Então eu faço questão de deixar isso muito claro para as pessoas. A comunicação do marketing, ela é sim propositalmente bem estruturada para que você extinga algumas coisas das pessoas, mas em contrapartida também dê a realidade. Então eu faço muito isso, esse equilíbrio das coisas com as pessoas. Outras pessoas não, simplesmente é só o life. Saiba muito bem quem são as pessoas que você literalmente escuta, porque elas vão moldar o seu futuro. Lá atrás eu acabei selecionando muito bem toda e qualquer pessoa que, mesmo não tendo contato, eu iria ouvir, ver, assistir. Eu fiz literalmente uma dieta de conteúdo para coisas que eu sei que poderiam mudar drasticamente meu modo de pensar, agir, etc. Eu poderia dar uma dica de digital, etc. Mas, cara, não vai fazer diferença nenhuma. Essa parte é muito mais importante. As pessoas com que você se relaciona, as coisas que você gostaria de realmente estar fazendo. Outra dica é, a gente tocou nesse assunto aqui. Ao observar a vida de outra pessoa, saiba e interprete se aqueles pontos que estão ali são seus desejos também. Se você, por exemplo, falar, pô, Finch, um iate hoje, o que você acha? Olha o meu iate aqui, pode me convidar, eu não estou nem aí, eu não quero. Agora não. Então algumas pessoas, elas se deixam levar pelo lifestyle de outras pessoas nesse sentido. Eu falo isso porque lá atrás eu sabia muito bem aquilo que eu queria. E nada me tirava aquilo da cabeça. Aquilo me deu tamanha certeza que no dia que eu conquistei, eu chorei de felicidade. E no dia que eu olho para aquilo, eu ainda sinto a gratificação tremenda por ter sido o cara que, nossa, eu queria muito aquilo, eu imaginei ser impossível, mas eu consegui. Então, quando você sabe literalmente o que você quer, faz muito mais sentido, cara, a jornada, literalmente. Eu vi um mentor falando uma vez uma coisa que fez total sentido para mim. Quando eu estou na dúvida de algo, ele está na dúvida de algo, ele para 2, 3 semanas da vida dele, se for preciso, para pensar no que ele realmente quer fazer, em quais são as suas próximas ações, porque depois que você começa, 99% de nós somos programados para entrarmos no modo automático. E aí você vai ver, tem 2, 3, 4, 5, 10 anos você está fazendo uma coisa que não era do seu feitio, mesmo talvez com dinheiro no bolso. Então essa é a dica que eu deixo.